O que aconteceu nos treinos livres do GP do Canadá de 2025? Os treinos livres finalmente terminaram nessa sexta-feira, acabando 7 da noite de uma sexta-feira, né? Um dos horários da história da Fórmula 1 para ter treino livre. E passo minha sexta-feira aqui assistindo treinos livres e fazendo os vídeos para vocês. Mas eu gosto muito de estar fazendo isso, então tá tudo certo aqui também. E como sempre aqui no vídeo de hoje eu vou passar para vocês alguns highlights, pontos interessantes e coisas importantes que vocês podem saber baseado no que aconteceu no treino livre agora do GP do Canadá. Porque como eu sempre ressalto, muitas vezes a gente vê equipes fazendo bons tempos ou fazendo maus tempos e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Porque, por exemplo, as McLaren terminaram na parte de baixo da tabela no primeiro treino livre e não lideraram os segundos treinos livres? Porque as Williams foram tão bem nos treinos livres? Tudo isso tem motivos, tem explicação, e é sobre isso que a gente vai passar aqui agora, no que aconteceu nos treinos livres do GP do Canadá. O TL1, que começou 3 horas da tarde no horário de Brasília, terminou com o Max Verstappen liderando com o tempo de 1:13.193. Tempo esse que foi praticamente ali 1.2 segundos mais lento do que a pole position que ele tinha feito no ano passado, empatado com o George Russell. No caso, o Russell fez a pole position porque fez a volta antes, mas os dois fizeram tempo de 1:12.0. Ele foi seguido pelo Alexander Albon e pelo Carlos Sainz, os dois que ficaram até 1/10 de distância do tempo do Max, então as Williams acabaram surpreendendo bastante nesse primeiro treino livre 1, dado como eles tinham ido nas últimas 3 corridas, seguido ali do George Russell e do Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Lando Norris, Liam Lawson, Pierre Gasly e Charles Leclerc, que se você notar ali, só fez 9 voltas nesse TL1 e a gente já vai discutir isso. Abrindo a segunda página, a gente teve o Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Kimi Antonelli, o Oscar Piastri terminando em 14º lugar, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Oliver Behrman, Esteban Ocon, Franco Colapinto e Nico Hülkenberg. A começar sobre o ponto do Leclerc ter feito só 9 voltas em relação ao resto do pessoal, isso porque você provavelmente já deve ter visto, ele teve um incidente que ele acabou errando e batendo o carro dele, que acabou danificando completamente o carro dele, e como o próprio Leclerc disse, no rádio depois da batida, foi 100% culpa dele. Ele acabou errando na frenagem, ele acabou errando no controle do carro e enfiou o carro dele no muro. Isso não foi grave só porque ele acabou perdendo o treino livre 1, mas foi grave porque isso fez com que ele perdesse também o treino livre 2, fazendo com que o Hamilton fosse o único representante da Ferrari nos 2 treinos livres. Então eles tiveram que dar toda a carga do que eles precisavam testar nos carros em cima das costas só do Hamilton, praticamente todo o treino livre 1, já que o acidente do Leclerc foi bem no começo do TL1, e todo o TL2 também. Então já não é um começo muito animador para a Ferrari nesse final de semana, mas se você quiser alguma esperança para poder se guiar nesse momento, a última vez que o Leclerc bateu num treino livre 1, que foi no GP do Azerbaijão, ele fez a pole position no sábado, então quem sabe. Agora, um ponto que eu preciso discutir aqui são as Williams em segundo e terceiro lugar, o Albon em segundo e o Sainz em terceiro. Não é necessariamente um sinal animador. E até tem um comentário que vocês trouxeram aqui, lembrando que vocês sempre podem participar dos vídeos de reações de corrida, mandando os seus comentários na aba de comunidades do YouTube, que eu posto uma pergunta para vocês enviarem suas reações, ou no Discord do Clube da F1, você pode entrar clicando no primeiro link aqui da descrição. O comentário veio do Guitar Lightning, me surpreendeu o desempenho de Albon e Sainz, e apesar da batida ainda vejo o Leclerc fazendo uma boa classificação, o mesmo para o Hamilton, também vejo os Mercedes indo bem, mas principalmente focar aqui na parte do me surpreendeu o desempenho do Albon e do Sainz. E caso você tenha assistido o vídeo que eu postei ontem das previsões para o final de semana, eu coloquei especialmente o Albon como flop do final de semana, e até o momento ele vem provando o contrário, mas não inteiramente. E por que eu digo isso? Porque o próprio James Vowles admitiu durante uma entrevista com a Sky Sports que a Williams estava correndo num plano de corrida diferente de todas as outras equipes, ou seja, eles estavam com configurações de carro bem diferentes do que as outras equipes estavam naquele momento, o que pode significar, por exemplo, que eles estavam correndo com menos combustível, eles estavam com algum setup diferente para testar alguma coisa, que é mais rápido, mas que não necessariamente eles vão usar na corrida. Ele não entrou em detalhes, claro, né, porque são testes que a Williams quer fazer em particular, para entender alguma coisa do carro, mas esses tempos da Williams, principalmente que foram feitos no TL1, não necessariamente significam que a Williams vai estar um grande carro nesse final de semana. O próprio James Vowles disse que não é para esperar a Williams nessas posições no sábado, porque eles estavam nesses planos diferentes, então provavelmente a gente ainda pode ver eles chegando no Q3, isso não é impossível, visto que eles realmente estão bem,
mas não tão rápidos assim como a gente tá vendo, mais rápidos que McLaren, que Mercedes e que Red Bulls, no caso não, o Verstappen nesse cenário. E isso leva a gente até para outro ponto interessante, que é o fato das McLarens terem ido tão mal. O fato é que as McLarens estão escondendo o jogo. E dá para afirmar isso com uma certa confiança, porque um fato é que a McLaren trouxe 2 atualizações para esse GP do Canadá, uma atualização na asa dianteira e uma atualização na suspensão do carro. E o treino livre 1 principalmente foi usado quase que todo para focar em entender o funcionamento dessas novas peças, que não necessariamente significam que vão ser usadas no sábado. Eles podem usar as peças novas para testar nos treinos livres 1 e 2, para usar a peça antiga no treino livre 3 e dar aquela aclimatação rápida, para na classificação usar a peça antiga caso eles sintam que a nova atualização não seja benéfica, pelo menos no GP do Canadá. E a McLaren tá numa situação que ela pode se dar o luxo de fazer isso. De usar os treinos livres para testar uma peça, se não funcionar, volta pra antiga ali, porque eles ainda vão ser um carro dominante. Então, eles trouxeram essas atualizações e estavam testando elas, por isso os tempos abaixo ali no caso, as aspas tinham que vir pro abaixo do esperado, porque a McLaren provavelmente esperava que não fosse tão bem, exatamente por estar testando essas peças novas. Ainda acredito que são os grandes favoritos no final de semana. Não vejo isso como algo preocupante que vai fazer eles perderem esse status de favoritismo no final de semana. Por fim, outro ponto que vale destacar bastante desse treino livre 1 é que o Leclerc, apesar da batida, não tá sozinho em tudo que aconteceu. A gente teve vários outros pilotos que tiveram algumas dificuldades no TL1, como o próprio Hamilton, o companheiro de equipe dele. O Lando Norris também acabou enfrentando algumas dificuldades, provavelmente em decorrência das peças novas que ele estava testando. O Nico Hülkenberg acabou batendo no muro dos campeões. Será que isso é um sinal da época de Audi pra gente? Mas essa batida do Hulk acabou custando bastante pra ele, foi bem caro, bem pior do que as outras rodadas. Mas um destaque que eu quero trazer aqui é que o Franco Colapinto também teve dificuldades e, mais uma vez, ele ficou abaixo tanto dos treinos livres 1 quanto dos treinos livres 2. Eu até adiantei a informação do TL2 de que o Franco fica em 20º lugar nos tempos do TL2 e no TL1 ele fica em 19º por conta do Hülkenberg. E cara, tem até um comentário sobre isso, que é o do Airpins. Honestamente, acho que o Colapinto não vai durar na Alpine e o Jack Durham vai virar o segundo piloto do carro novamente. E realmente tá cada vez mais difícil pro Colapinto. E você pode dizer... E como eu já disse aqui, tempos no TL1 não significam necessariamente o que vai acontecer no resto do final de semana. A gente tá vendo aqui vários exemplos e vários motivos. Mas, de novo, já adiantando, do TL2, o Colapinto ficou muito tempo atrás do resto do pessoal, e isso vem sendo um padrão. Porque uma vez você terminar atrás de todo mundo, como aconteceu com as McLarens, é algo que pode acontecer. Você está testando uma peça nova, testando algo diferente, então acontece de, sei lá, você ficar atrás, focar ali só no que você está testando, ao invés de tentar fazer um tempo melhor. Mas toda corrida, final de semana atrás de final de semana, todo treino livre você tá no fundo... Fica um pouco difícil de defender, porque você começa a ter esse padrão. Uma vez ou outra em treinos livres não significa que você tá mal ou que seu final de semana vai ser jogado no lixo. Agora, todo final de semana, de forma repetitiva, você fica entre os últimos nos treinos livres, você não se classifica bem, você não faz boas corridas, é o padrão que vai acontecendo nas últimas etapas. Se ele não for bem agora na classificação, se ele não for bem na corrida, ele vai ter mais uma etapa ainda para se provar, que é a Áustria, que vai dar as 5 etapas, né, do suposto contrato dele de 5 corridas. Se ele realmente não mostrar o nível que ele tinha na Williams no ano passado, eu acho que o Franco, assim como disseram no Discord do clube, me fugiu quem falou isso agora, vai virar uma das lendas urbanas da Fórmula 1. Aqueles pilotos que tem uma passagem breve ali e que 10 anos depois vai começar a encher página de Fórmula 1, inclusive eu vou fazer isso, falando, você se lembra daquele piloto que só correu 5 corridas na F1? Se bem que ele correu mais por causa da Williams, mas vocês entenderam o ponto. O fato é que a situação do Franco não tá boa e, assim, honestamente acho que já não tem mais salvação. Só se ele fizer um grande final de semana agora e na Áustria. Fora isso, eu duvido que ele continue. E não sei nem se o Jack Durham vem, pode ser que eles até testem o Paul Aron, aproveitem pra fazer isso, que ele também tá na reserva da equipe. Indo pro treino livre 2, aqui a gente teve alguns tópicos interessantes acontecendo também, inclusive sobre os supostos rumores da demissão do Fred Vasseur que estão rolando. E neles a gente teve o George Russell fazendo tempo de 1:12.123, ou seja, praticamente o mesmo tempo que ele fez na pole position ano passado. Ou seja, os tempos vão abaixar bastante nesse final de semana. Se ano passado a pole foi no 1:12, a gente pode estar esperando algo por volta de 1:10, 1:09 nesse ano. Dessa vez o Lando Norris fez uma grande volta próximo dele, terminando em segundo lugar,
seguidos de Kimi Antonelli, Alexander Albon de novo ali numa parte mais acima, Fernando Alonso, Oscar Piastri, agora sim as duas McLarens no top 10, Carlos Sainz, Lewis Hamilton em oitavo, Max Verstappen, Liam Lawson fechando o top 10. Abrindo a segunda página, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Yuki Tsunoda, Oliver Behrman, Esteban Ocon, Franco Colapinto, fechando a página dos pilotos que tiveram algum tempo, pelo menos, feito. Digo isso porque o Leclerc não fez, por conta da batida dele no treino livre 1, enquanto o Stroll deu a sua estrolada. A gente tem até um comentário disso, de um torcedor da Aston Martin do Discord do clube, o Astro Martino, Stroll estrolando mais uma vez. Cara, não dá pra dizer que tem necessariamente a ver com a questão do punho dele, mas ele apareceu no final de semana com o punho enfaixado. Então ele fez algum procedimento, seja lá qual ele for. Duvido muito que tenha sido uma cirurgia pelo tempo rápido de recuperação, mas o Stroll em casa, queria tanto correr em casa e fez o que fez. Enfiou o carro no muro mais uma vez. Verdade seja dita, não enfiou, foi um leve toque ali na curva 7, que acabou destruindo a suspensão dianteira dele, mas basicamente acabou com o treino livre 2 dele e fez com que ele não conseguisse setar nenhuma volta. Portanto, o 18º, Franco Colapinto, é quem fica em último lugar. Nesse treino livre a gente vai ter dois destaques interessantes, porque ele mostrou pra gente qual é o melhor pneu do final de semana. Já ficou bem evidente qual que é, e a gente já vai ver isso pra falar qual que é. Antes disso, eu quero trazer uma fala do Fred Vasseur em relação ao que tá sendo rumorado. Eu acho muito engraçado quando sem querer solto a palavra rumorado. Mas vem tendo esses rumores, principalmente dentro da Itália, de que o pessoal lá da Ferrari teria perdido a paciência com o Fred Vasseur e estaria próximo de querer demitir ele. Isso não passava da casa dos rumores. Só que daí o Lewis Hamilton comentou sobre isso no começo do final de semana. E agora o Vasseur tem a seguinte frase: a gente precisa se fazer as perguntas corretas se a Ferrari não venceu por vários anos. A gente trocou chefe de equipe, trocou piloto, trocou tudo menos uma coisa. Essa foi a frase do Fred Vasseur. Assim, isso é muito frase de quem tá na reta, né? Isso é muito frase de quem tá na reta. Isso é o tipo de frase que treinador de futebol fala quando tá lotado de rumor que vai ser demitido e ele já sabe que vai ser demitido. Ele só tá ali cumprindo o tempo até acontecer a inevitável demissão. Então solta uma dessa. Ah, a gente já trocou de jogador, já trocou de vários técnicos. No Tottenham, né? Antes de Postecoglou, trazendo referência de futebol, venceu a Europa League com o Tottenham. Passou lá Mourinho, passou Antônio Conte, dois técnicos extremamente vitoriosos. E o Conte soltou uma frase dessas, né? Teve jogador, teve técnico de qualidade, por que o Tottenham não vence? Qual é a única coisa que nunca muda, né? É quem tá em cima, quem controla a equipe. E essa sempre foi uma das minhas grandes críticas. Vídeos aqui do clube que eu falo, por que a Ferrari não ganha? Eu sempre falo exatamente isso. Tem uma coisa na Ferrari que nunca muda, que são as pessoas que estão no comando. E elas querem mexer demais na equipe, querem influenciar demais na equipe ao invés de deixar ela trabalhar independente. E acontecem coisas como não vencer o Mundial desde 2008, nem de pilotos nem de construtores. E o Fred, talvez com essa fala, esteja deixando indireto. Assim, é uma fala que ataca diretamente a Ferrari. É uma fala que ataca diretamente a Ferrari. É uma fala de quem sabe que o dele tá na reta e que talvez ele mesmo saiba que não vai durar tanto tempo assim também. Vamos ver, eu acho que seria uma grande burrice da Ferrari. Eu não vou alongar muito nesse tópico, até... Se você não sabe, eu tenho um canal secundário, o Fred Girnos, que eu comento coisas de forma mais rápida sobre notícias. E amanhã de manhã, 6h30 da manhã, vai sair um vídeo que eu vou falar exatamente sobre essa situação da Ferrari do Fred Vasseur. Então se você não conhece o segundo canal, Fred Girnos, vai lá dar uma olhada que eu vou comentar melhor sobre esse assunto. Mas... não é uma situação agradável dentro da Ferrari. Agora, outra coisa que o Treino Livre 2 mostrou pra gente foi quais são os melhores pneus do final de semana. E antes da gente seguir pra ver isso, eu só queria trazer aquele lembrete rápido pra vocês de que o Clube da F1 ele é apoiado pela Wallplay, uma plataforma de streaming que engloba várias outras plataformas de streaming, como Max, Paramount Plus e o UFC Fight Pass, por exemplo, caso você goste aí de luta livre. E agora nesse friozinho ali, esse clima gostoso pra ficar em casa, na cama, debaixo da coberta, assistindo alguma coisa, um filminho, uma série, eu não podia recomendar mais vocês assinarem alguns dos serviços de streaming, algum desses serviços de streaming dentro da Wallplay. Mas por que assinar dentro da Wallplay? Por que você não vai lá só no próprio aplicativo e assina por lá? Porque se você fizer isso dentro da Wallplay e assinar o pacote anual, por exemplo, do UFC Fight Pass ou da Max, você paga R$29,90 por mês
e ainda ganha R$40 por mês para usar na ingressos.com. Então é um benefício gigantesco, porque você vai estar pagando R$30 praticamente para ganhar R$40 para usar na ingressos.com, além de ter acesso a todo o catálogo da Max. Mas para você fazer isso, você tem que clicar no link que está no comentário fixado, não se esquece disso. E além disso, você vai estar ajudando muito aqui o clube também. Então, muito obrigado ao Play por continuar com essa parceria aqui com o Clube da F1. Agora bora voltar pro vídeo e ver os compostos de pneus que vão ser usados nesse final de semana. Eu sempre gosto muito de trazer essa análise aqui do F1 Big Data, que consegue pegar e decompor todos os dados bonitinhos pra gente conseguir ter uma noção de como tá o jogo de pneus. E aqui tá bem evidente que o jogo de pneu desse final de semana é o médio. Praticamente todo mundo tentou fazer os long runs com os pneus médios, e quem tentou fazer com outro tipo de pneu teve uma instabilidade muito grande. Com os pneus macios, o único que tentou fazer foi o Alonso, então eu acho até uma amostra muito pequena, só um piloto. Mas como deu pra ver, ele estava tendo dificuldade de acompanhar o ritmo do pessoal com os pneus médios. Só que, de novo, um único carro, fica muito difícil da gente ter uma noção de fato da situação. A única outra equipe que tentou um jogo diferente foi a Sauber, colocando o jogo de duro, que também mostrou ter uma evolução muito boa conforme você usa. Quanto mais clara a corzinha, mais novo o pneu, quanto mais escura, mais velho o pneu. Então dá pra ver ali que a evolução do pneu duro, ela vai sendo muito boa conforme vai se desgastando, você vai conseguindo encontrar ritmos melhores. O pneu amarelo também tem essa mesma característica. Você vê que muitas das voltas com tempos baixos são quando o pneu tá novo, e conforme ele vai se desgastando, os pilotos vão conseguir encontrar uma consistência melhor. Só que fica evidente que os pilotos que fizeram as voltas, os tempos mais consistentes, estavam de pneu médio. Então muito provavelmente esse vai ser o pneu que vai reinar na corrida, que vai ser o principal que as equipes vão tentar focar na utilização. A gente vai ver uma corrida ali com foco de estratégias de médio e duro ao longo do final de semana. E eu também queria trazer aqui, em relação a tudo que a gente viu nesses dois treinos livres, o comentário do Davi Ferrari. Acho que veremos o final de semana mais equilibrado da temporada até então, por conta do que a gente viu das McLarens aparentemente não tendo tempos tão bons. No treino livre 2 eles ainda usaram essas peças de atualização, só que ainda não deixaram claro se vão usar isso na classificação e na corrida. Eu não sei como, só eles que têm os dados para entender se vale a pena ou não, mas quando a gente vê as sessões de classificação de fato, eu acredito que as McLaren ainda vão estar bem na frente. Só que as Mercedes sim podem dar um trabalho e provavelmente vão ser o segundo melhor carro nesse final de semana. Pela questão de frio, temperaturas baixas, a Mercedes realmente vira um carro decente, é algo surpreendente. Quando a temperatura tá baixa, a Mercedes encontra ritmo. Isso é inacreditável, e eles vêm fazendo bons ritmos, como o Russell vem provando. Podem até brigar pela pole position, quem sabe, mas não sei se na corrida ainda assim conseguem segurar as McLaren. A gente tem que esperar para ver na classificação. Então o final de semana vai ser equilibrado? Eu não sei se eu afirmaria equilibrado, mas a gente pode ter uma Mercedes um pouco mais próxima da McLaren, só que ainda assim com grande favoritismo no colo das McLarens. E um outro ponto que é importante trazer aqui para vocês, que aconteceu durante o treino livre 2, tanto com o Oscar Piastri, o carro 81, quanto com o carro 23 do Alexander Albon. Os dois acabaram quebrando o limite de velocidade da pit lane. O limite de velocidade do pit lane no Canadá é 80 km, o Albon passou em 80.1 km por hora e o Oscar Piastri passou em 80.3. São quebras mínimas, e os dois pilotos receberam uma multa de 100 euros. O que a FIA vai fazer com 200 euros? Pagar o jantar do pessoal, certeza, né? Porque multar em 100 euros é o cúmulo, né, cara? Mas aí tá basicamente tudo o que aconteceu nos treinos livres do GP do Canadá de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, o que você achou, o que você não gostou. Escreve aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.